Madrugada com Deus. Do Templo Espiritual Maria Santíssima. Aproximando a espiritualidade de você. Faltam 54 dias para a Slava Saracali 2019. Salve Jesus! Salve Jesus, Sandra! Salve Jesus, salve Maria Santíssima! Uma ótima segunda-feira para você, Júlio. Muito obrigado, uma ótima segunda-feira para você, Sandra, e para vocês que estão nos acompanhando a partir de agora pelo programa Madrugada com Deus. Isso aí, Júlio, faltam 54 dias para a Slava, foi isso que eu ouvi? Exatamente, apenas 54 dias, Sandra, menos de 2 meses para essa grande confraternização de fé, não é mesmo, Sandra? É isso aí, gente, ó, dia 18, dia 19 de maio, na Colônia Esperança do Templo Espiritual Maria Santíssima, mais uma Slava de Santa Saracali, um dia para nós reverenciarmos a padroeira do povo cigano, a padroeira de todos nós, né? É verdade, não é só do povo cigano, não. É um espírito que deu o seu exemplo, né? Mostrou o exemplo de fé. Você conhece a história da Saracali? Conhece? Ou simplesmente só ouviu falar e não sabe? Sandra, tem como você falar um pouquinho sobre Saracali? Santa Sara, ela, na época do cristianismo, ela seguia Jesus assim como os apóstolos, né? Isso. Maria Madalena. Ela acompanhou a crucificação de Jesus. Com Maria Madalena, Maria Magdala. São espíritos que, na época do Cristo, mostraram a sua devoção. Mas não só devoção à distância, não. Elas são atuantes na propagação do Evangelho de Jesus. Tanto que a Saracali, junto com mais as 3 Marias, não é, Sandra? Isso. Maria Madalena e Maria Magdala, elas foram colocadas dentro de um barco e jogadas ao mar, literalmente. Sabe por quê? Porque existe todo um processo aí, né, Sandra? Processo, inclusive, político da época. Como matar 3 mulheres se não tinha nada contra elas? Armaram uma emboscada, né? Pois é, como é que você pode querer eliminar 3 seres de luz que só fazia o bem? Simplesmente ajudava quem precisava, pregando aquilo que Cristo Jesus veio trazer à Terra, né? Que é a solidariedade, a compaixão, a dedicação às necessidades do seu próximo. Então, o que eles fizeram? Pegaram elas para não matá-las, literalmente. Para não deixar vestígios, né? Exato, para que o povo não soubesse, que o povo ia se revoltar. Por que matar as mulheres tão boas? Então, o que aquele povo na época fizeram? Os ditos poderosos da época? Colocaram as 3 dentro de um barco e colocaram a deriva no mar. Sem remo, sem nada. Para que morressem de fome, de sede, de medo, de frio. Imagina se não fosse mulheres de fé, não é? Imagina se não tivesse fé. Era um desespero, morria até mesmo pelo desespero. Mas o que fez Saracali, ela junto com as outras 2, elas simplesmente entraram em oração, pedindo a proteção de Deus, de Cristo Jesus, para que pudessem aportar em algum lugar onde elas estivessem seguras. Isso aconteceu, né? Aconteceu. Elas aportaram, né, hoje Saint-Marie de la Mer, Santas Marias do Mar, na França. E Santa Sara, na época, ela prometeu a Jesus, né, ela já fez ali um propósito, que se todas se salvassem, ela usaria um lenço sobre sua cabeça. Por isso, né, a tradição das mulheres ciganas casadas usarem um lenço. Mas Santa Sara, Júlio, ela não esperou ver se eles iam se salvar ou não. Naquele momento, ela já colocou o lenço sobre a cabeça e ela prometeu que a partir daquele instante ela já era, né? Seria serva de Jesus. Mais iria ainda, né, estar sempre à disposição de Jesus. E Jesus, que nunca nos abandona, né? Nunca falha conosco, né, Nunca Sandra? falha. Mesmo diante das nossas falhas com ele nunca falha conosco. E o cigano Dom Carlos Ramírez, ele conta, Júlio, que elas não passaram fome,
Porque a ideia seria que elas morressem de fome. Mas sede. Não, os fluidos das águas do mar, né, os fluidos ali as águas naquele momento alimentaram aquelas pessoas, porque não estava somente as três, né, Maria Madalena, Maria Jacobé, Maria Salomé e Santa Sara. Não, outros homens também estavam juntos, né, como Trofimo, José de Arimateia. Então ali naquele momento, Sara, ela provou a sua fé, ela orou fervorosamente, e depois que eles aportaram em terras seguras, as pessoas foram recebidas, né? E Sara, ela ficou sozinha e ela foi viver com os ciganos, né, daquele momento. E ela continuou levando, né, a palavra de Jesus. E ali propagando o conhecimento, né, que ela trouxe de Cristo Jesus, dividindo ali com o povo cigano. Ela não entendeu aquele momento como um momento onde Jesus desamparou ela. Pelo contrário, ela fez daquele momento difícil, o momento onde ela testemunhou a fé, onde ela acreditou, onde ela se fortaleceu. Exatamente, uma oportunidade de fé. Sandra, todos nós temos a oportunidade de exercer a nossa fé, mas não apenas quando as coisas estão boas. A oportunidade grandiosa que Deus nos dá para exercer a fé é na hora da dificuldade. Não é? Na hora da sede é que você toma água, na hora da fome é que você se alimenta, na hora do problema é que você tem que se alimentar de sua fé, mostrando assim que você crê numa força superior chamada Deus. Você sabe que, Sandra, conversando com muitas pessoas no dia a dia, eu vejo quantas dificuldades ainda existem no entendimento do que é Deus, inclusive para a juventude, não é? É muito difícil, poxa. Eu tenho um filho, né? A gente sempre cita no programa dos nossos filhos. Poxa, meu filho é adolescente, ele tem 13 anos. Então ele não comunga com essa ideia de um Deus barbudo que fica administrando lá do céu a vida de todo mundo. Aí ele diz, pai, eu não acredito nesse Deus. Eu falei, olha filho, realmente do jeito que contado, apresentado, né? Contado, realmente não tem como acreditar. Então a gente explica que Deus é a força máxima da vida. Olha, a melhor definição de Deus, quem nos trouxe, foi o próprio Cristo Jesus, não é? Para mim, essa definição vale por tudo. Então eu tenho para mim que Deus é aquilo que Jesus definiu. Deus é amor, simplesmente isso. Deus é amor. Então, a partir do momento em que eu estou repleto de amor no meu coração, naquilo que estou fazendo, como o programa Madrugada com Deus, vamos puxar um pouquinho pra gente, né? Gente? Quando eu estou repleto de amor, fazendo aquilo que eu gosto, Deus está em mim. Jesus diz que Deus é amor. Se eu estou fazendo por amor a alguma coisa, seja o que for, é porque Deus está em mim. Então eu estou me alimentando deste Deus que Jesus nos apresentou. Simples desse jeito. É que as pessoas de mente complicadas, elas complicam muito, não é, Sandra? Por isso, Júlia, eu faço aqui um convite para você que me ouve. Quem sabe esse momento que você está vivendo não é um momento pelo qual Jesus está te conduzindo para a sua verdadeira missão. Então faça como Santa Sara, se apegue a Jesus, faça aí o seu propósito, coloque o lenço na sua cabeça. Talvez o lenço da sua vida seja fazer a caridade, olhar com mais amor para o próximo, cuidar de alguém na sua família, cuidar da sua família, né? E faça um propósito, esteja conosco no dia 18 e dia 19 de maio na nossa eslava de Santa Sara Cali, e ali agradeça, né, a Jesus, agradeça a Maria Santíssima, agradeça a Sara Cali, que é a nossa padroeira, por todas as bênçãos recebidas, e tenha certeza que diante do que você estiver vivendo, através da sua fé, Jesus vai te levar a um porto seguro. Sem dúvida nenhuma. Olha, quando nós exercemos na prática, tá, gente? Exercer a fé na prática, porque existe duas formas de praticar a fé. Existe aquela fé morta, literalmente, aquela fé morta. Eu acredito em Deus. Sandra, me permita, eu vou contar aqui uma historinha sobre... como é que é o nome dele? Esqueci o nome dele. Tião, pronto. Tião era um homem de muita fé, assim ele se achava, né? Então, Tião morava em uma cidade que ficava abaixo de uma represa. Choveu bastante e a represa estava para estourar.
Então, a defesa civil daquela cidade foi lá avisando a população que precisava sair porque eles iam ter que abrir a represa, senão a represa ia estourar. Então, toda a população foi retirada. Então, foram na casa de Tião, falou: Tião, vambora, Tião. A represa vai estourar, você vai morrer afogado. Aí o Tião: que isso? Eu, um homem de fé, Deus não vai me abandonar, não vou sair coisa nenhuma. Mas Tião, olha a chuva que tá, Tião, olha, já está na sua canela. Não, mas Deus vai me salvar. Então, a defesa civil não podia obrigar o cara. Então, Tião ficou. E começou a água subir. Aí Tião vai e sobe no telhado, não é? Então tá ali no telhado, vem o corpo de bombeiro e fala: Tião, seu louco, vamos embora, sobe aqui no barco. O que é que Tião responde? Que é isso, eu fiel a Deus, Deus não vai me abandonar, não, Deus vai me salvar. Tá bom, né? Fazer o quê, né? Que Deus te salva. Então eles foram embora. E aí a água continuou a subir, o Tião só tinha o pescoço para fora, a cabeça para fora. Aí passa um helicóptero e joga uma corda. Tião, pega a corda, sobe. Não, que é isso? Não precisa que Deus me salve. O que aconteceu com o Tião? Pô, morreu afogado, lógico, não é? Mas aí o Tião teimoso chega no mundo espiritual e se depara, né, com aquele Deus apresentado para ele, vai cobrar de Deus. Mas Deus, pisou na bola, né, eu tava lá te esperando me salvar. Você disse que ia me salvar, né? Pô, eu fiel a ti, Deus, e aí? Aí Deus olha para ele e fala: Tião, te mandei a defesa civil, te mandei o corpo de bombeiro, te mandei um helicóptero, Tião, e você teimoso morreu pela sua teimosia, então agora arque com as suas consequências. Olha só, isso acontece muito com aqueles que afirmam ter fé, mas não tomam atitude. A fé tem que ser prática, ação que gera as reações que a gente quer. Tem que entender, né, Júlio, que a todo momento Deus, Jesus, eles estão mandando para nós o socorro, eles estão mostrando, né? Sandra, existe um trecho no Evangelho, isso inclusive está no Velho Testamento. No Velho Testamento tem um trecho que nos diz o seguinte: não existe uma folha no mundo que caia sem que Deus permita. Nem um fio de cabelo, não importa de quem. Não importa de quem. Esse fio de cabelo, para cair da cabeça, seja lá de quem for neste mundo, só cai se houver a permissão de Deus. Está na Bíblia Sagrada. Nós que somos crentes, acreditamos na palavra, nós acreditamos que tudo que acontece é porque Deus permite. E se Deus, na definição de Jesus, é amor, então nada está errado, Sandra. Não tem lógica acreditar que um fato é negativo se Deus permitiu aquele fato. Como um ser que é puro amor permite algo de ruim? Agora me explica. Qual a explicação que se pode ter de um exemplo? Agora na África passou um tsunami, não foi um tsunami, foi um vendaval, um tufão. E acabou levando, ceifando vidas, né? Mais de 1000 pessoas desencarnaram. Mas que Deus mau é esse? Se a gente não tiver o conhecimento, nós ficamos o quê? Revoltados, ateus, né? Cria-se o ateísmo. Fala, não vou acreditar num Deus que manda um vento, mata 1000 pessoas. Não, gente, precisamos ter o conhecimento de que a vida, ela é feita de ciclos dentro de ciclos. Nós já vivemos situações que criamos dificuldades para outras pessoas. Quer dizer, criamos o mal, literalmente criamos o mal. Mas como precisamos nos livrar do mal para a evolução, Deus nos permite que possamos sentir na pele o mal que fizemos. Olha, gente, somente botando a mão no fogo que você sabe que realmente queima. Fala para uma criancinha, não pode botar a mão aí, mas se você vacilar, ela vai e mete a mão no fogo. Só uma vez também, né? Que depois... Nunca mais. Por quê? Porque a dor é grande. Quando a dor atinge a alma, nunca mais essa alma irá fazer o mal a ninguém. Porque, sabe aquela expressão popular, Sandra? Olha, a dor é tão grande que eu não quero nem pro meu inimigo, não é assim? Um dito popular? Olha, eu tô com uma dor de barriga tão grande que eu não desejo nem pro pior inimigo. Pedras nos rins, né? Isso, a dor de pedra nos rins. Então essa expressão popular é verdadeira, não é? Então quando você passa por uma dor extrema,
você não vai desejar isso para ninguém. Então aquela dor te salvou de cometer qualquer situação que leve alguém a passar por aquilo. Isso chama-se reencarnação. Isso é caridade de Deus. Para que a gente aprenda, porque infelizmente somos teimosos, né? Não aprendemos apenas pelo amor. Temos o coração duro, né? Fazer o quê, né? Mas Sandra, vamos fazer a prece? Vamos. Bom, então eu quero convidar você que nos ouve, que acompanha o programa Madrugada com Deus, para que juntos possamos pedir aos bons espíritos, a nossa querida irmã espiritual Rita de Alencar, que é a coordenadora das visitas espirituais aos lares, que venha ao nosso encontro, que visite cada um de nós, que visite você que neste momento me ouve e que passa pela sua tribulação, que se sente numa a fome, a mágoa e a dor no coração. Não permitas que inimigos zombem de nós ou nos maltratem. Que tu sejas a nossa advogada diante de Deus. Que tu nos conceda sorte, saúde e que abençoe as nossas vidas. Amém. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra.
Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitti nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitti nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris. Et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. 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 Acabamos de ouvir a oração do Pai Nosso, sempre inspirando a todos nós. Você está acompanhando o programa Madrugada com Deus, do Templo Espiritual Maria Santíssima. E hoje, né, Júlio, nós estamos falando a respeito da fé, a respeito de termos coragem, buscarmos esse sentimento de paz que fortalece a cada um de nós. E o mundo está precisando tanto disso, né, Júlio? É verdade, é verdade. O mundo está precisando, sim, de se encontrar verdadeiramente com Deus. Sabe que essa expressão ela é bem antiga, né? E muito usada. Tem um encontro com Deus. Mas nós precisamos entender o significado. O que significa ter um encontro com Deus? Será que é simplesmente ir numa igreja e dizer, olha, estou aqui, quero encontrar contigo, Pai? O encontro com Deus que nós entendemos é você realmente colocar em prática aquilo que Jesus nos ensinou. Jesus, ele dizia, Sandra, que ele e o Pai eram um. Era a expressão firme, forte de Jesus que afetava aqueles ditos religiosos da época, né? Como pode afirmar que você e o Pai é um? Claro, ele tinha convicção de que Deus é amor e ele exercia o amor. Então, se ele exercia amor em tudo que ele fazia, então ele estava com Deus e Deus estava nele. Então, nosso encontro com Deus é esse amor. Quando você põe amor em tudo que você faz, Deus está em você. Então, cabe a cada um procurar encontrar esse Deus na tarefa do dia a dia. Porque ainda existe aquela ideia de que Deus está na minha religião, na minha igreja. Pelo amor de Deus, né? Júlio, Hoje só para completar, Sandra, hoje não dá mais, né, pra gente ficar com essa ideia de que Deus está na minha religião, não está na tua. Pelo amor de Deus. Deus é o ser da luz, ser da vida. Tudo que tem vida tem Deus. Deus é o alimento da vida. Só existimos porque há essa energia chamada Deus. Então, como posso eu, com essa minha petulância, dizer que Deus está na minha igreja? Não, Deus está na vida. Então cabe àquele que vive encontrar esse Deus dentro de você. A gente tem que procurar perceber dentro de nós como que nós realmente somos, né?
Conhece-te a ti mesmo, né? Já dizia Sócrates. E a gente precisa realmente se conhecer. Às vezes, a gente pensa que nós nos conhecemos, mas procure perceber pequenos detalhes aí do seu jeito, né? A gente percebe, Júlio, que existem pessoas, né? Assim como nós também, a gente precisa se policiar. Inflexível, incapaz de perceber que a vida está mudando a cada instante. Não sei se você já parou para perceber, Júlio, mas essa leva de crianças, né, de espíritos que estão reencarnando, são espíritos mais leves, são crianças mais amorosas, né? Menos apegada aos bens materiais, não é? Né? Esses desejos. E a gente percebe, né, Júlio, uma leva de espíritos, de pessoas mais extremistas, né? Que tudo é o extremo, né? A pessoa, ela é mais fria, ela é dura. Então, a gente precisa perceber aí onde nós precisamos melhorar. A gente precisa realmente, como a gente estava falando no outro programa, né? Viver Jesus, sentir Jesus, né? Viver as parábolas, ser a parábola do Cristo, né? É verdade. Como é que é a expressão que o nosso amigo espiritual nos falou sobre Jesus? Você lembra? Lembro. Por favor, passe. O cigano espiritual Juan Domingues, né? Isso. Ele disse que muitas vezes a gente fala assim, né? Que Jesus, que a luz do Cristo esteja à frente de nós, né? Quando a gente coloca Jesus à nossa frente. E quando a gente coloca uma luz na nossa frente, o que acontece? Atrás da gente cria-se uma sombra, né? E essa sombra, espiritualmente falando, são os nossos pensamentos ruins, são os nossos sentimentos negativos, né? A gente precisa sempre estar se policiando de como nós estamos interpretando cada coisa que acontece na nossa vida. E o cigano Juan Domingues, ele diz o seguinte: ao invés de você colocar Jesus à sua frente, coloque Jesus dentro do seu coração, né? Seja, né, essa luz do Cristo, porque aí você vai estar iluminando, né, toda a sua volta, né, as suas costas, a sua frente, a vida das outras pessoas. Disse Jesus, vai né? Contagiar, né? Que brilhe a vossa luz. Que brilhe a vossa luz, a expressão de Jesus. Muito bonito isso que ele falou, uma lição muito grande para todos nós. Porque é comum, né, Sandra? Principalmente os religiosos. Eles dizem, não, Jesus é a luz da minha vida, Jesus é o farol que vai iluminando o meu caminho. Ótimo, claro. Nós temos que nos referenciar em Jesus. Mas essa referência não pode ser simplesmente superficial. Jesus, como você citou bem, ele disse que brilhe a vossa luz. Então, para que a nossa luz brilhe, nós temos que implantar nos nossos atos, na nossa vida, nos nossos pensamentos, tudo quanto Jesus nos ensinou. Aí eu lembro da palavra do Dr. Bezerra, Sandra. Esse espírito de luz, ele diz o seguinte. Ele nos faz refletir, perguntando a nós, o que há de Jesus em vós? Uma pergunta que ele fez. O que há de Jesus em vós? Então, essa pergunta nos faz refletir. Será que realmente os meus atos, as minhas atitudes, Jesus ortogaria? Jesus concorda com o que eu faço? Porque se Jesus concorda com o que eu faço, então Jesus está em mim. Agora, se ele não concorda, não há Jesus em mim. Não há mesmo. Será que quando eu paro... E a gente sabe, Júlio, olha, a gente sabe quando a gente está fazendo alguma coisa errada. Né? É verdade. A nossa própria intimidade, consciência lá dentro, né, nos entrega. A gente sabe quando a gente responde para uma pessoa de maneira atravessada. A gente sabe quando a gente se irrita com alguém, quando a gente magoa uma pessoa. A gente sabe, gente. Às vezes a gente não quer reconhecer. Não quer reconhecer, mas a gente sempre sabe, a nossa consciência sempre nos acusa, né? Eu acredito que, não vou nem dizer acusa, ela nos chama a responsabilidade. Ela chama a cada um a responsabilidade de assumir aqueles erros para se corrigir. Sabe, Sandra? Acusa no sentido de, peraí, dizer assim, tem alguma alerta, coisa errada, né? Um alerta. Não acusar tá de nos crucificar, né? Não, nos acusa dizendo, algo de errado, vamos corrigir. Sandra, se não houver a nossa visão dos erros que cometemos, como nós vamos nos corrigir? Como?
Se eu não vejo que eu estou errando, como que eu vou conseguir corrigir? Então necessita reconhecer os erros para que haja uma atitude de correção, uma busca pela correção. Sabe, a gente aprende muito com esses espíritos, né? Ele nos diz o seguinte: se der o direito de errar. Olha só, ele nos diz dessa forma, se der o direito de errar. Porque quando nós nos damos o direito de errar, nós entendemos que somos falhos e que estamos nesse processo de aprendizado e superação. Então, quando a pessoa acha que está sempre certa, puxa, ela leva mais tempo para corrigir os erros dela, porque ela não quer ver os erros. Então, ela passa por um processo de muito sofrimento para poder enxergar os erros. Por isso que Jesus fala da humildade, né? Aquela frase que o humilde jamais será humilhado é real, não é? Porque, poxa, se eu sou humilde e alguém me diz, olha, você está fazendo isso, pelo menos eu me dou o direito de analisar. Será que essa pessoa tem razão? Não é feio, né, Júlio? Não é feio você parar e você procurar perceber, se analisar, né? Se autoanalisar. É nobre. É nobre você pedir perdão. Verdade. Né? É nobre verdade. você perceber que você está errado. E é aquilo, né? A gente precisa, assim como Jesus, se fazer menor que o outro, né? Para que Sandra, o outro agora você me possa lembrou. aparecer, né? Essa frase eu acho maravilhosa. É a frase que hoje eu tenho como minha referência. Diz que o forte se faz fraco para que o fraco se torne forte. Para mim é a frase que, olha, eu levo isso na minha alma mesmo para que... O que quer dizer essa frase? O forte, como o caso Jesus, eu gosto dessa frase porque eu lembro de Jesus. Jesus é a força de tudo. E ele se tornou, entre aspas, pois dentro da visão humana, um fraco. Porque se deixou crucificar. Na cruz, Não né? é? Se deixou açoitar. Então ele se tornou fraco para quê? Para que os fracos se tornassem fortes. E foi o que aconteceu, Sandra. Porque depois da sua crucificação, aqueles 12 apóstolos se tornaram homens fortes, guerreiros. Não só eles, né? Todos os cristãos daquela época, eles foram perseguidos e jogados nas covas dos leões. E o que está narrado na Bíblia, que eles iam de frente, né, de encontro com os leões, orando, cantando, sem medo. Por quê? Porque se tornaram homens fortes, graças a dita, entre aspas, repito, fraqueza de Jesus. Não é lindo essa frase? E eu penso também o seguinte, poxa, se eu tenho um conhecimento, eu não preciso mostrar que tenho. Eu mostro que tenho humildade e passo o conhecimento para aquele que não tem se torne forte. Isso é lindo. Imagina no trabalho, Sandra, você sendo responsável de muitas pessoas e querer sempre aparecer, porque você é forte e conhece mais que os outros. Não, quanto mais você conhece, mais se torne fraco, entre aspas, para que aqueles da sua equipe possam se sobressair, possam mostrar o potencial que eles têm. Você está mostrando a sua nobreza de espírito, A você está liderança, mostrando, né? o quanto você é grande, você está Verdade. mostrando o quanto você é forte, né? Porque você vai estar passando o bastão para que aquela pessoa, ela se fortaleça também. Ela se sinta forte, E se né? essa pessoa, ela, né, em algum momento, ela fraquejar, você vai estar ali para ajudar. Exatamente. Você está ali para auxiliar. Você não vai abandonar essa pessoa no De meio do maneira caminho. nenhuma. Então, por isso que a gente precisa, Júlio, se fortalecer em Jesus a cada dia. Isso acontece nas nossas casas, com os nossos filhos, né? Quando a gente mostra para os nossos filhos o valor que eles têm, quando a gente deixa os nossos filhos se sobressaírem, fazerem seus trabalhos, o que acontece? A gente, quando a gente sai, né? O pai, às vezes, o pai e a mãe, eles querem proteger tantos filhos que eles acabam não deixando aquela pessoa mostrar o seu valor, né? É tanto amor que a Não gente é? traz no coração que a gente confunde o amor com excesso de proteção. É como uma águia que tem os seus filhos, para proteger, ela não deixa os filhos voar, porque eles estão no alto e se ela cair, se os filhos cair, vão morrer. Não, o que a águia faz? Estimula, vamos, pula daí, vamos embora, vamos voar. Por quê?
porque ela tem esse instinto de ensinar, passar adiante o que ela sabe. Mas o homem, o ser humano, nesse intuito de proteger, acaba podando a capacidade que os filhos têm de voar. Vamos para frente, vamos voar, vamos bater asa. Mas não que façamos por maldade, né, Sandra? Não, eu acredito que a falta de conhecimento, né, o conhecimento que acaba aprisionando nós. Jesus nos ensina que devemos buscar conhecimento para nos libertar destes erros que cometemos e que não cometamos com os nossos. É o amadurecimento do espírito, Verdade, né? É o verdade. amadurecimento do espírito. Mas Por como é isso- importante buscar esse ajuda na espiritualidade, porque eles nos Exatamente, ensinam, é né? isso aí. Fala, você pode, você é poderoso. Jesus uma vez, Sandra, isso é forte que as pessoas até hoje não entenderam. Jesus, em sua passagem tão curta no mundo material, ele dizia para as pessoas que você é um Deus. Ele afirmou, vós sois deuses. Olha o que Jesus diz, vós sois deuses. Então, se Jesus diz que nós somos um Deus, o que é um Deus? Um Deus é o Todo-Poderoso. E realmente, nós somos todos poderosos dentro da nossa vida. Nós fazemos o que quisermos. Claro que vamos responder pelos atos. Mas nós somos livres para pensar o que quiser, não é, Sandra? É. E o pensamento é o gerador de ações, de sentimentos. Então Jesus estimulou a pessoa a mostrar esse potencial que há. O Deus criador, o Deus realizador, o Deus que supera qualquer coisa. Então mostre quem é você, mostre você, encontre o seu Deus dentro de você, não é, Sandra? Às vezes a pessoa se sente tão diante, né, das coisas que acontecem no nosso dia a dia, né, dos nãos que a gente vai encontrando pelo meio do caminho. A gente, muitas vezes, Júlio, a gente acaba, às vezes, até duvidando do nosso potencial. Às vezes a gente até pensa, poxa, realmente tem muita gente melhor que eu. Mas não, todos nós temos o nosso valor. Se nesse momento você está fraco, se nesse momento você está em dúvida, até de quem você é, peça para Jesus, assim como a gente pediu, né? Jesus, esteja dentro do meu coração, que a sua luz esteja dentro de mim, que a força de Deus esteja dentro de você, que a humildade do Cristo esteja dentro de você, que Jesus, que você consiga, né, amar com esse mesmo amor que o Cristo nos deu e se coloque, né, humilde perante a vida. Você vai ver, né, Júlio, que vem essa força de dentro, essa coragem. Verdade, e essa superação. você vai dar o primeiro passo, o segundo passo. Quando você vê, você vai estar lá na frente. O que você não Sandra, pode é parar. eu pergunto a todos, até você também, qual é o problema que não foi resolvido? Qual? Qual o problema no mundo que não tem solução? Me diz. Se a gente voltar ao tempo, né, da caverna, um tempo que é a realidade do ser humano, eles tinham muitos problemas, inclusive de transportar ali a própria caça. Então eles descobriram naquela época a roda e usou daquelas pedras redondas para criar uma roda que pudesse transportar o que eles tinham. Então a dificuldade foi sempre superada pelo ser humano, tanto falando em humanidade como falando em coisas pessoais. Poxa, a partir do momento que a gente nasce na Terra, a gente enfrenta dificuldades diárias. Sandra, você já imaginou uma criança, ela dentro do útero da mãe, toda confortável ali, né? Poxa, é bem aconchegante, a comidinha, né? chegando, né? Não Através precisa do fazer sangue. nada, não precisa sequer respirar, Sandra, porque tem um cordão umbilical que alimenta ela com tudo que ela precisa. Sem contar o carinho da mãe, né? Que fica ali, ai, meu filhinho na minha barriga. Do pai, dos avós, Não né? existe lugar mais confortável do que o útero da mãe, não é? Não. Então, de repente, aquela criança, ela é tirada do útero, daquele lugar tão protegido, e ela se depara com a necessidade de ter que respirar. Respirar. Puxa vida, a primeira dificuldade imposta à criança, quer dizer, ao espírito quando nasce, é o quê? Respirar sozinha. E aí o que que acontece? Normalmente O médico, né, já dá um tapinha na bunda, né? Já enfrenta a primeira dificuldade, Pô, né? além de não conseguir respirar, ainda leva um tapa. Mas isso é pra gente entender que desde o nosso nascimento até o último dia da nossa vida, nós vamos superar. Nós superamos a dificuldade de respirar. E é por isso que estamos vivos, não é?
Aí vem outras dificuldades, como é difícil aprender a andar, não é? É muito difícil. Meu Deus, tirar o como medo, é difícil, né? A insegurança. Mas todos nós aprendemos, não é? Ai, como é difícil falar. Aí fica nha, 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 papá, mamá, mamá. E hoje aqui, ó, estamos aqui tagarelando. Tagarelando. Então todas as dificuldades são superadas. Por que a criança consegue superar mais rápido? Porque ela não vê limites. Na cabeça de uma criança não tem limite. Ela pode tudo. Mesmo diante daquele tamanho, toquinho de gente, você vê aqueles toquinhos de gente querendo levantar, né? Com poucos meses já quer levantar, já Sobe quer na isso. estante. Sobe na estante. Sobe na grade de casa, no sofá. Deixa os pais malucos, né? As visitas, então, fica desesperada. Meu Deus, a criança vai cair. Se matar, minha Nossa Senhora. Eu vou sair daqui, o que vai acontecer? Mas é por quê? Porque a criança não tem essa influência, do mundo material que há impossibilidade. Não, o espírito quando vem ao mundo, ele não vê impossibilidade de nada. É o mundo material que fica poldando ele, olha, isso aí é perigoso, isso é aquilo. Não. Gente, diz o mestre, tudo é possível àquele que crê. Tudo torna-se possível em nossa vida, Sandra, quando nós não colocamos empecilhos. Ah, eu quero aprender inglês, mas como é difícil essa língua. É difícil você vencer essa sua dificuldade de acreditar em você. Porque a língua não é difícil. Gente, é comprovadamente, é científico essa comprovação de que a mente, ela consegue aprender tudo. Tudo. Tanto que as pessoas, né? Tem pessoa dedicada que aprende diversas línguas, né? É considerada bilíngue, né? Sabe 10, 20 línguas. Por que não? Dificuldade? Não existe, não é, Sandra? É verdade, Júlio. Mas vamos chamar a entidade, que a gente só fala, né, Sandra? É que a gente se empolga tanto com o conhecimento que a espiritualidade nos traz, que a gente quer passar isso para todas as pessoas. Mas... Bom, então agora nós ouviremos a palavra do nosso querido irmão espiritual, Preto Velho Pai Tomás, ele que atende nos atendimentos de auxílio à saúde, todas as segundas-feiras, aqui no Templo Espiritual Maria Santíssima, também no terceiro sábado do mês, a partir das 2h40. E o Pai Tomás, Júlio, ele sempre traz lições emocionantes, lições que ensinam, falam diretamente ao nosso coração, nos ajudam a refletir sobre as nossas vidas. Então vamos ouvir esse querido irmão espiritual. Salve Jesus, salve Nossa Mãe Santíssima, da caridade e do amor, Deus sempre faz nos mostrar as lições de Nosso Senhor, para a gente também se ajudar. De tudo que meu Jesus viveu, tudo cai uma lição. A ajudar os filhos seus a seguir uma direção. Nos atos trazidos pelo Cristo, quantas vezes a mente faz recordar tantas dificuldades vividas, tantas perseguições em sua lida, quantos filhos, quantas filhas que ele se pôs a ajudar. De quando meu Senhor caminhava com as sandálias no seu pé, as pessoas iam aprendendo com seu jeito e se envolvendo a cuidar da própria fé. Quantos irmãos existiam nas cidades por onde andou, que em nada mais eles criam
tinha até esquecido o amor. Quantos cá que se sentiam sozinhos, caminhando entre espinhos, quanta fome, quanta sede, quanta dor. E assim, meu Senhor passava, com sua paciência falava e a todos demonstrava a excelência do seu amor. Jesus procurava entre os filhos o que mais ali precisava. Olhava às vezes lá ao longe e ali então se encontrava. Olhava nos cantos, olhava ao chão, olhava até nas árvores e encontrava esses irmãos. Mas alguns que ali estavam não deixavam se encontrar. Tanta coisa que pensavam, tanta coisa que guardavam e não queriam se largar. Mesmo meu Senhor caminhando, ao lado ou à frente, então, alguns filhos não conseguiam encontrar a solução. Quantos testemunhos eram ali exaltados, quantos exemplos e quantos cuidados a todos eram ensinados. Mas as almas que não queriam ver, questionavam o seu querer e sua forma de amar. Diziam: quem é esse? Quem é esse que se põe acima de todos nós, blasfemando, muitas vezes reclamando a alteza de nosso Senhor, dizendo Ele próprio ser o Filho do Criador. E Jesus, ouvindo a esses irmãos, com a paciência, com prudência, procurava ensiná-los sobre as leis da criação, das fórmulas trazidas do mais alto. O unguento se usava, das leis que a todos inspirava, aos poucos ensinava, e dizia: filhos meus, na casa de nosso Pai, muitas moradas existem lá. Quem dessas leis entender, muita coisa vai se fazer e muito mal vai se evitar. Pelas leis, pelo entendimento, pelo tipo de conhecimento que havia em seus corações, a forma mais simples de ensinar era a fé, pois aquele povo que ali estava, mesmo trazendo a dificuldade em sua caminhada, a fé era um instrumento de amor que os aproximavam às leis do Criador. Pela fé, Jesus mostrou a cura. Pela fé, Jesus mostrou o amor. Pela fé, nosso Senhor demonstrava que a lei que tanto era defendida ou exaltada
muitas vezes não era praticada pelos defensores de Nosso Senhor. Então, com a fé, Jesus transformava a dor numa paz, a doença num corpo são, a incoerência, o desequilíbrio, numa mente que se produzia as mais sagradas maravilhas na cura desses irmãos. Nosso Senhor demonstrava com muita humildade que a força do amor e da caridade tudo podia alcançar. E mesmo assim, apenas alguns eram tocados, aqueles que ouviam, aqueles que se disciplinavam e aqueles que entendiam que a vida maior não é aquela que os olhos enxergavam, mas era aquela que a alma sentia, por mais que os homens a barbarizavam. Aos poucos, as sementes do amor eram espalhadas na terra, regadas em todas as eras, com a caridade trazida pelo Nosso Senhor. E as outras almas empernecidas, as almas ainda endurecidas, recebiam a água bendita, banhavam-se em tão nobres esclarecimentos, mas ainda levaria muito tempo para em seus corações penetrar. Jesus mostrava com caridade que todos receberiam da sua bondade para um dia adiante transformarem-se em almas radiantes e fazerem seus corações se aflorar. Das almas que retornavam ao regresso do Senhor, onde adentravam as portas de uma nova vida renovada, redimida, com entendimento de tudo o que Ele aqui deixou, os espíritos se acendiam, se libertavam, se esclareciam, e então se enfileiravam as novas lidas de trabalho que na terra cá se posicionavam. Estevão, grande trabalhador de fé, que dedicou-se sua alma àquilo que a alma realmente quer, conforme os olhos à luz da eternidade se abriam, enxergava então todas as falanges de Miguel, todas as falanges do céu que acolhiam em sua missão. Quantos foram os irmãos que em sua caminhada estiveram ao seu lado? Quantos foram os espíritos que em suas fraquezas na terra se aproximaram? Quantos foram os irmãos que no momento de dificuldade, em preces, rogaram as ostentas potestades para poder lhe ajudar? E aos olhos vislumbravam todos eles, com alegria e com emoção, na alma uma excelsa gratidão por toda a ajuda recebida.
Jesus sempre ensinou que uma nova vida Ele acá nos mostrou. E esses que retornam com amor, revendo as sementes que plantaram, recolhem deste lado a alegria de todo o trabalho realizado. Não há tristeza aos espíritos que viveram a perseguição. Não há doenças àqueles que se dedicaram com amor e gratidão. Não há impaciência àqueles que sempre acharam um tempo dos seus irmãos ajudar. Não há aqui remorso, não há dor, há apenas alegria de saber que todo dia uma alma fez cuidar. Jesus na terra nos mostrou que não importa o tempo, nem a quantidade, assim a bondade em cada gesto e em cada pensamento. E quando voltares acá, como todos nós já voltamos, reencontraremos nesse plano a alegria de saber que pelo menos um bem de tantos que nos foi entregue, nós conseguimos com amor plantar, semear, para vê-lo mais tarde então crescer. Dos trabalhos ensinados a esses irmãos em Lida, meu Senhor sempre nos tem deixado o exemplo da eterna vida. A esses que vão voltando, mesmo em situações vorazes, é meu Senhor que vem lhes acolhendo e ajudando para novos caminhos continuarem. Não guardai na terra apenas o que a traça há de corroer. Não guardai na terra apenas o que o ladrão há de levar. Mas tenhais a certeza que aquela semente, talvez desprezada em sua mente, na terra ainda há de brilhar. E quando retornares acá, encontrará o seu jardim, com cada semente que cá brotou, como fez um dia o dono de todos os jardins, que também nos ensinou. E esse perfume que exalará aos vossos corações, lhes fortalecerá ainda mais para futuras missões. Lembrai-vos todos vós que o peregrino de todos nós também na terra sofreu, mas um dia renasceu para ajudar as multidões. Na terra ainda se guarda a lembrança da dor, mas do lado de cá, o que realça é sempre o seu exemplo de amor. Que Deus abençoe e ilumine, que Deus proteja e sempre nos guie. Salve Jesus, salve Nossa Mãe Santíssima.
Agradecemos as palavras do nosso querido irmão espiritual Pai Tomás, que sempre nos inspira, que sempre nos fortalece. E assim, com essas palavras de amor, nós encerramos mais um programa Madrugada com Deus. Que essa segunda-feira seja mais uma segunda-feira abençoada nas nossas vidas, né, Júlio? Olha, depois de tanto conhecimento que esse Espírito nos trouxe, resta agora praticar, não é? É isso Porque aí. não adianta a gente apenas ouvir. Não, vamos botar em prática no nosso dia a dia, que tenhamos certeza de que o resultado vai ser o melhor e teremos uma semana muito mais produtiva. É isso aí, gente. Boa semana para você. Amanhã nós voltaremos com mais um programa Madrugada com Deus. Salve Jesus! E salve nossa mãe Maria Santíssima. Madrugada com Deus. Do Templo Espiritual Maria Santíssima. Aproximando a espiritualidade de você.